Hoje eu vou te contar uma historinha sobre uma historinha que te contaram lá atrás, você acreditou e isso pode estar afetando o seu diabetes até hoje. Hoje o assunto da nossa conversa é alimentação novamente. Eu acho que você vai gostar de escutar esse vídeo até o final. Vamos lá? Fala pessoal, saudações metabólicas, aqui é o Dr. Guilherme Marquezini. Você está no maior e melhor canal sobre a reversão do diabetes tipo 2. Você sabe que diabetes tipo 2 tem jeito, né? Existe uma forma de lidar com a doença, que é a forma farmacológica, ela é super importante, mas não é a única. Existem técnicas que você aprende e aplica aí na sua casa que podem ser tão poderosas ou até mais poderosas do que muito remédio por aí. É sobre isso que nós falamos nesse canal. O meu objetivo é conseguir que você alcance resultados melhores com menos medicamento. E é isso que a gente chama de reversão de diabetes tipo 2. Se uma pessoa consegue alcançar a reversão de diabetes tipo 2, por que é que você não vai tentar? Desde que uma pessoa consiga, todos vocês agora são candidatos. E o meu objetivo com esse canal é alcançar a reversão, é participar da reversão de pelo menos 1 milhão de casos no Brasil. Conto com o poder da internet e conto com o seu poder de compartilhar o vídeo, o canal, a noção, a novidade de que sim, é possível fazer muito mais pela sua doença do que simplesmente tomar comprimido. Vamos ao conteúdo de hoje. Eu quero falar sobre uma historinha que contaram para vocês e eu considero essa história um dos piores erros que alguém pode cometer pensando no diabetes tipo 2. Vamos pegar a nossa máquina do tempo, vamos voltar lá em 1980. Em 1980, a medicina começou com uma conversa de que certos alimentos que faziam parte da vida normal de todo santo brasileiro, de repente, de uma hora para outra, eram muito perigosos. Falaram isso, você vai se lembrar, falaram grosso, deram muita ênfase nessa história e todos nós acreditamos, eu inclusive, tá? Moral da história, há uns 40 anos atrás, a gente começou a ver uma grande mudança nos hábitos alimentares, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Foi dito para nós, de uma maneira bem simples, desse jeito que eu vou falar para vocês aqui agora, que as gorduras que entopem as veias lá do coração, que levam ao infarto do coração, entrariam no corpo da pessoa através da boca, através das gorduras da alimentação. Essa é a base de toda uma teoria chamada hipótese dieta-coração, ou seja, o colesterol da comida passa para dentro do sangue do paciente e vai se acumular lá nas veias do coração, entupindo e causando problemaço. Essa hipótese já caiu por terra. Hoje a gente sabe que é muito mais sobre colesterol que nós mesmos produzimos, seu fígado faz isso, do que sobre colesterol que você come. Até hoje você está escutando isso, eu sei. Você pode até acreditar nisso, você pode seguir essa regra ainda hoje. Não tenho nada a ver com isso, tá tudo bem. O que eu quero que você perceba é a consequência dessa história, uma possível consequência para ser prestada atenção. Que é o seguinte, de uma hora para outra, nós retiramos as gorduras, de preferência as gorduras animais. Nessa época que nós começamos a botar o azeite acima de outras categorias de óleo. E mesmo os óleos vegetais, óleo de soja, óleo de milho, esses óleos todos de plástico que eu falo, porque diferente do azeite, eles vêm numa garrafinha de plástico, estariam acima das gorduras de origem animal. Simplesmente porque, como regra geral, as gorduras de origem animal realmente têm mais colesterol. Afinal, o colesterol é uma coisa que plantas não têm. Independente do que isso faz com o seu coração, a regra passou a ser comer qualquer coisa desde que não houvesse gordura. E você vai se lembrar bem disso. Foi apresentado para nós, para adultos nos consultórios, para as crianças na escola, a famosa pirâmide alimentar. Você lembra disso? Pães, grãos e farinhas, todas na base da pirâmide, indicando que aquilo deve ser a base da sua alimentação. Depois, no segundo andar, frutas, legumes, saladas, etc. também ocupando um espaço de muito destaque no nosso dia a dia, múltiplas porções por dia. E depois, lá no bico da pirâmide, lá para cima, você teria as fontes de gorduras animais, que não por acaso também são as fontes proteicas. As principais fontes proteicas são os produtos de origem animal, especialmente os laticínios, as carnes e os ovos. Esses foram proibidíssimos. São mal falados até hoje, mas talvez você não se lembre do tamanho do pavor que foi colocado na cabeça das pessoas lá 40 anos atrás. Comer ovo era quase equivalente a tomar algum tipo de veneno, por exemplo. Se você quisesse arriscar, era bom comer um só por semana. Eu não estou exagerando. Comer carne só se fosse carne branca. Por algum motivo, a cor da carne é muito importante.
E ainda assim, mesmo que fosse para comer um bifinho de peito de frango, ai de você se resolvesse comer a pele do frango, porque a pele era muito rica em colesterol. Quem está lembrado disso? Existe uma orientação formal daquela época, foi modificada depois, de que era melhor você comer açúcar do que botar manteiga no pão. Naquele tempo a gente não estava tão gordinho, naquele tempo quase ninguém era diabético, fazia total sentido e todos nós entramos de cabeça. Foi ou não foi? Você vai se lembrar disso ou não lembra? Depois de um tempo, começaram a ver que para quem era diabético realmente, ou para os novos diabéticos que começaram a aparecer, essa história de passar o dia comendo grão e pão, grão e pão, grão e pão, não estava dando muito certo. Logo na sequência, houve um ajuste na orientação. A farinha integral e os grãos refinados realmente são muito perigosos. Porém, agora nós temos aqui para te oferecer uma nova variante, uma coisa parecida com aquela farinha que você comia. Agora nós temos as farinhas integrais. São as farinhas do bem. Não tem nada de farinha do bem, você sabe muito bem disso, elas são muito mais parecidas do que diferentes com as anteriores, especialmente os diabéticos, abre o olho porque não é bem assim, viu? Vocês já me escutaram falar sobre isso múltiplas vezes, faça sua fitinha depois de comer pão integral que você vai ver só o tamanho da encrenca. Verdade que eles têm um pouquinho a menos de carboidratos, de açúcares, mas esse pouquinho a mais de fibra não consegue salvar a lavoura. E principalmente a reunião pães, grãos, além de múltiplas porções de frutas e legumes, vou te contar uma coisa. Tudo isso é muito bonito, a teoria é muito bela, etc e tal, mas essa comida falta uma coisa. Essa comida não entrega uma das coisas mais importantes que existem na nutrição humana, que a sua avó já sabia, mas os médicos da época, os nutricionistas não atentavam muito para isso. Sabe qual é? Quem aqui consegue almoçar um pratão de salada e parar de pé? Quem aqui consegue matar fome com pãozinho e arrozinho? Essa comida, gente, não aguenta a gente. Especialmente naquele tempo que a gente era mais trabalhador braçal. Uma parte muito maior do Brasilzão ainda estava andando a pé, de bicicleta, trabalhando no braço, construindo, carpindo, etc e tal. Eu sei que hoje em dia poucos ainda fazem tanto daquele jeito, mas lembra que a gente está falando de 40 anos atrás. E adivinha o que acontece com o pedreiro que trabalha 8 horas debaixo de sol com saladinha na barriga? O cara não dá conta, dá fraqueza, dá fome. E aí veio um novo remendo. A orientação novamente foi modificada para adequar essa nova alimentação para os hábitos que insistiam em não funcionar. E aí nasceu o fracionamento da dieta. Sabe o que significa isso? Você já escutou essa história? Fracionamento da dieta significa que ao invés de fazer 2 refeições por dia, igual o seu avô ainda faz provavelmente, 2 pratadas mega caprichadas de carne gorda com arroz e feijão, salada, talvez ele fale que algum outro bicho deve comer mais do que a gente, né? É muito frequente aqui no sul eu escutar essa história de que salada é comida de porco. Não fui eu que falei, só tô repassando a história. O pessoal de antigamente, vamos dizer que não davam muita moral pra folhinha de alface. E aí, de repente, ao invés de fazermos essas 2 refeições com muita sustância, já que não podia comer carne, já que não podia comer gordura, já que ovo virou veneno, a gente passou a comer o dia inteiro. Nós passamos a acreditar que era super necessário para a máquina funcionar que a gente passasse comendo de hora em hora, com hora marcada. E o intervalo são os mais variáveis. Tem gente que fala de 3 em 3 horas. Eu já escutei de pessoas que foram orientadas a comer de 2 em 2 horas. Gente, de 2 em 2 horas. Enquanto você está acordado, quantas refeições dá isso? Ninguém pode achar isso razoável. Principalmente, presta atenção aqui, imagina você encaixar 6, 7 refeições por dia que seja, na famosa teoria da banheira. Lembra que cada ciclo de digestão desse que a gente está falando, de trazer uma refeição para dentro, ter uma entrada de nutrientes no sangue, depois vai dar uma estocada para depois começar a queimar, isso aí já dura de 2 a 3 horas, pelo menos. Se for alguma refeição com um pouquinho mais de carne, com um pouquinho mais de gordura, já dura muito mais. É o efeito feijoada, sabe? Aquela refeição que parece que cai na barriga muito mais tempo. E aí?
2 horas depois, você tá com o almoço por aqui ainda, mal desceu e já tem um despertador tocando, obrigando você a comer de novo? Você acha isso normal? E você acha que isso vai dar certo olhando para a banheira? Você vai melhorar o seu diabetes desse jeito? Tem certeza? Convido você mais uma vez, faça as suas fitas, mas não fita em jejum, faça fitas após as refeições. Você nem chegou a voltar ao normal, você está a caminho do normal, mas não chegou lá ainda. Se você me inventa de comer agora, logo na sequência, tudo começa novamente. Lá vem mais insulina, lá vem mais remédio, lá vem mais glicada, tudo agrava. É o caminho mais difícil para resolver essa parada. Eu costumo dizer para meus pacientes, isso aqui, para mim, é o pior erro que alguém pode cometer na mesa. Olha só o que eu tô falando. Um dos piores. Claro que fazendo força você consegue fazer coisa pior, mas olha, querendo acertar, esse é um dos piores que você pode fazer. Quantas refeições, afinal, você vai fazer? Eu já imagino que tem gente perguntando. Não sei porque isso é completamente individual. Mas o que eu te falo é o seguinte, busque sustância nas suas refeições e espere a fome voltar. Escuta o seu corpo. Garanta que você está bem nutrido e deixe a fome aparecer. E fica de olho na balança, é claro. Se você for gordinho, você quer ver o peso cair, mas se você for magrinho, você quer ver o peso mantendo. E esse é um ajuste que é muito individual. Conta aqui embaixo para mim, quantas refeições você foi orientado a fazer por dia? Você escolheu o caminho mais fácil, com poucas e boas refeições? Ou o caminho super difícil, com 1000 lanchinhos, carregando comida na bolsa, marcando hora para comer, para de trabalhar para ver o que vai ter para lanchar? Fala sério, pessoal, vamos simplificar esse negócio. Fez sentido para você? Lembra de compartilhar com aquele nosso amigo diabético que está precisando botar a casa em ordem, está precisando alcançar resultados melhores com menos medicamentos. Aqui nesse canal é onde a gente tem mais chance de encontrar esse resultado. Conhecimento. Você precisa começar a pensar sobre a sua doença. Seu médico vai te ajudar, mas é você que vai ter que conduzir esse negócio. Vai por mim, é a melhor chance que você tem. Toda semana temos 2 a 3 vídeos novos. Você está convidado a acompanhar todos. Liga esse sininho e vem com a gente. Até o próximo.